Irmãos, eu já citei aqui algumas vezes, já dei estudo até faz tempo, sobre as maneiras que a pessoa aprende. Um grande teórico, estudador, um grande estudante, um grande pesquisador do comportamento humano, um homem que eu admirava muito, já faleceu, chamava Dr. Albert Bandura. Ele desenvolveu uma teoria muito complexa, muito bem estruturada sobre o aprendizado, como a pessoa aprende. E Bandura dizia que uma das formas do ser humano aprender, e ele dizia e conseguiu comprovar isso, é um tipo de aprendizagem chamado aprendizagem vicária. Anote isso. Aprendizagem vicária. Essa palavra vicária lembra você o quê? Lembra alguma coisa? Vigário. Ou seja, uma figura de representação de autoridade. Nesse caso a gente usava-se muito mais para uma figura de autoridade eclesiástica, Geralmente uma expressão relacionada aos padres católicos eram chamados de vigário, não era assim? Mas o que é a aprendizagem vicária? É uma aprendizagem por observação. Eu observo a vida de alguém e percebo que as ações desse alguém levaram esse alguém a um patamar maior. E esse patamar é onde eu quero chegar. Então, observando os passos dessa pessoa, eu começo a trilhar passos parecidos, não exatamente os mesmos, mas parecidos, porque eu observo que funciona, eu observo que dá certo. Infelizmente, a aprendizagem vicária também serve para o mal. Eu posso observar alguém que faz o mal e achar aquilo interessante, achar aquilo legal e também repetir. E isso acontece muito. Um exemplo pífio, mas é importante. Você já viu jovens, principalmente adolescentes, Léo, que é barbeiro, já deve ter visto, deve até ter feito isso. Aqueles famosas riscas na sobrancelha, já viu isso? Você sabia que muitas facções utilizam aquilo como um símbolo de identidade? Sabia disso? Então, às vezes em uma determinada facção é uma risca do lado direito, às vezes na outra é uma risca do lado esquerdo, ou são duas riscas e por aí vai. Aí a pessoa que está envolvida mais de perto, com esse mundo perigoso da criminalidade, faz como um sinal de identidade. O outro vê-lo vai saber que ele pertence a um determinado grupo. Aí o outro, coitadinho, não sabe de nada, não é envolvido com nada, mas só porque viu o descolado usando, vai lá no Léo e fala assim: Léo, faz aqui uma risca. Aí faz a risca. Só que o abençoado mora exatamente numa comunidade que era de duas riscas. Entende o que eu estou falando? Aí daqui a pouco ele não sabe porque está apanhando, porque está sendo perseguido, porque vai ser identificado como inimigo. Entende isso? Então essa ação nem era dele. Não foi um desejo aleatório, sabe, que surgiu, um conhecimento tácito, nada disso. Foi uma influência, ele viu o outro fazendo e quis também fazer. E o nome desse tipo de ação de aprendizados chama-se aprendizagem vicária. Tá claro? No nosso meio cristão, a aprendizagem vicária, ela é o tempo todo, sabe, em ação. Toda pessoa que chega no Evangelho, ela observa os outros e começa também a se comportar parecido. Aqui na Assembleia Mundial Evangélica, por exemplo, quantas vezes você já viu eu expulsar alguém da igreja porque estava com uma roupa diferente? Cadê as irmãs? Levanta a mão, as mulheres. Quem de vocês, quando chegou nas primeiras vezes, veio com um tipo de roupa diferente do que você usa hoje? Levanta a mão.
Cadê? Só vocês? Fala a verdade. Ou é outra? Ou é outra aí? Por quê? Porque no início a pessoa, ela vem com um tipo de cultura, um tipo de costume. Mas ela começa a observar as outras pessoas, e no nosso caso aqui, mesmo não havendo pressão, mesmo que nós deixemos a pessoa totalmente à vontade, pouco a pouco ela vai se ajustando ao ambiente. Entende? Aqui nós não pressionamos. Eu, por exemplo, nunca proibi de uma irmã que vem de saia, a não ser que a pessoa venha extremamente transparente, venha totalmente indecente. Aí eu vou pedir para minha esposa, para uma obreira chegar e dizer assim: ei, o ambiente não cabe, né? Sensual, não faz. Mas uma coisa muito pontual, muito singela, não é nada agressivo. Mas na maioria das vezes nem precisa. Você já observou que aqui na AME nós fazemos pouco apelo para as pessoas aceitar Jesus? Bem pouquinho. Geralmente é mais em festa. Agora no Despertamos você vai ver, mas é mais em festas. Mesmo assim, sempre tem alguém pedindo oração para aceitar Jesus. Por quê? Porque nós acreditamos que esse contato com a igreja leva a pessoa a ter uma proximidade com o Espírito Santo. E essa comunhão com o Espírito Santo vai trabalhar nela. Ele vai convencê-la. Entende o que eu estou dizendo? Então isso, ou a isto, nós chamamos de aprendizagem vicária. Tá claro? Vamos aqui então aos textos. Irmãos, Hebreus capítulo 6, do verso 10 ao 12. Diz 6, Hebreus capítulo 6, a partir do verso 10. Quem achou? Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto serviste aos santos, aqui santos é a igreja, e ainda servis. Verso 11. Mas desejamos que cada um de vós mostre o quê? O mesmo cuidado até o fim. Ou seja, que não desanime no meio do caminho, que não se torne mecânico no meio do caminho, mas que seja uma coisa real, que seja uma aliança verdadeira, né? Para completa certeza da esperança. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu estou envolvido com as coisas de Deus, no cuidado das coisas de Deus, mais a minha esperança se mantém. Amém? Verso 12. Com que propósito? Para quê? Para que vos não façais negligentes. Então tudo isso ele fala, para que vocês não sejam negligentes. Mas, o quê? Sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. O escritor aos Hebreus, e nós falamos escritor aos Hebreus porque não há uma certeza de quem é o autor, embora a maioria dos doutores acreditam, doutores em teologia, que seja o apóstolo Paulo, mas não há uma certeza, então nós falamos do escritor aos Hebreus. O escritor aos Hebreus, ele enfatiza claramente: nós não podemos ser negligentes, ao invés disso, temos que ser imitadores. Imitar, aprendizagem vicária. Ser imitador de quem? De quem, irmãos? Dos que pela fé e paciência, não adianta só ter fé, tem que ter paciência, e essa é a parte mais difícil, porque fé é certeza, e certeza tende a querer a coisa logo. Fé e paciência herdam as promessas. Imitar a quem herda as promessas. Repete comigo: imitar os que herdam as promessas. Herdam através de quê? Da fé e da paciência. Então, por óbvio, eu tenho que imitar essa fé e esta paciência. Tá claro isso?